Nós que somos adultos pensamos que nós ensinamos e as crianças aprendem conosco, não é assim? Mas você já reparou, já percebeu que Jesus inverte essa ordem, joga essa lógica de pernas para o ar e mostra que as crianças têm que ensinar os adultos? Ou tem algo a ensinar? É sobre isso que eu quero falar aqui hoje no Fé e Café. Meu canal aqui no YouTube, no qual eu comento a respeito da Bíblia e da vida em geral. É bem verdade que agora, nesse momento aqui, eu estou bebendo chá, não é café não, chá de hortelã. Mas eu gostaria de lembrar uma passagem que consta do momento em que Jesus está a caminho de Jerusalém. Essa é uma narrativa longa nos evangelhos, ela consta de Mateus, Marcos e Lucas, sendo que Lucas dá um tratamento especial àquilo que é chamado de a narrativa da viagem, quando Jesus sai da Galileia, na parte norte da terra de Israel, e vai até Jerusalém, que fica na parte sul. E lá em Jerusalém ele será preso, julgado, torturado e crucificado. E nós estamos então na Quaresma, que é o tempo de preparação para a celebração, a comemoração dos acontecimentos da paixão e morte de Jesus. É importante que nós possamos acompanhar essa trajetória, acompanhar o roteiro de Jesus desde a Galileia até Jerusalém. E aí tem uma passagem em particular que ela consta dos três sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas, que eu particularmente considero como uma das mais belas de todos os evangelhos. Uma narrativa que me emociona, que me encanta. Eu tenho um fascínio por esse trecho que eu vou ler aqui na narrativa de Marcos, que é bem pequenina. Marcos é bem sucinto, bem econômico nas descrições que ele faz. Eu vou ler aqui, presta atenção. Então, lhe a Jesus, né? Lhe trouxeram a Jesus algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes, a quem? Aos discípulos: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, ou não os impeçais, não os impeçam, não os atrapalhem, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, tomando as crianças nos braços, e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Essa passagem é tão bonita. Eu me lembro da minha avó, minha saudosa vovó Aurora, mãe da minha mãe. Eu era criança, eu era menino ainda, e ela me contando essa passagem dos evangelhos. E ela imaginava e me contava, né, que na imaginação dela, o que eu acho que é muito provável, muito plausível, Jesus rodeado de crianças, um menino numa perna, outro na outra criança aqui no ombro, e um menino num braço, outro no outro, Jesus rodeado das crianças ali. E eu acho bonito ver a imaginação que a minha avó tinha ao pensar nessa passagem. E aí o texto diz que os discípulos querem zangar com as crianças. Menino faz bagunça, né? Criança faz barulho, criança grita, corre para lá e para cá. E os apóstolos, os discípulos ficaram incomodados com aquilo. E aí Jesus zangou, não com a criançada barulhenta e bagunceira, mas com os apóstolos. A intenção deles era boa, mas eles erraram. O fato de a gente ter boa intenção não é garantia nenhuma que a gente vai acertar. Jesus zangou com os adultos e falou que, olha só, vou repetir, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. A criança é totalmente dependente dos seus pais. Quanto menor a criança, mais dependente ela é. A criança pequenina, tem dependência para tudo, até a roupa que vai usar, os pais têm que escolher, têm que ajudar, têm que orientar para tudo.
pouco a pouco nós vamos adquirindo autonomia, mas isso é um processo que nos humanos demora anos para acontecer. Quando Jesus diz quem não receber o reino de Deus como uma criança, eu entendo que Jesus aqui está falando de nós dependermos de Deus, dependermos da graça de Deus, assim como a criança pequena depende dos seus pais. Você depende de você, da sua religiosidade, da sua moralidade, das suas crenças doutrinárias e teológicas? Em que ou em quem você confia para entrar no reino de Deus? Se você confia no seu esforço, na sua religiosidade, se você confia na sua ortodoxia teológica, se você confia em algum líder humano, você está no caminho errado. Você tem que abrir o coração para receber o reino de Deus e depender da graça de Deus, assim como a criança pequena depende dos seus pais. Pense nisso.